E aí, meus amigos, eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo para te falar boa tarde, boa noite ou bom dia, mas o mais importante é que eu vim aqui para que Deus possa de alguma forma tocar o seu coração e o meu coração através dessa palavra. Então, eu peguei aqui Gênesis 22, o sacrifício de Isaac, do 1 a 8, para que a gente pudesse partilhar um pouco a respeito dessa palavra. Então, depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova, chamando-o disse: Abraão, e ele respondeu: aqui estou. Deus disse: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Então, depois vocês pegam a leitura completa, que eu queria falar justamente sobre isso, então vocês podem pegar a leitura completa do Gênesis 22 aí, que vai falar sobre esse pedido de Deus a Abraão do sacrifício de Isaque. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Que quando a gente olha para essa situação, talvez a gente comece a pensar assim: como assim, Deus? Tu não é bom? E aí a gente pode pensar que Deus está sendo cruel com Abraão, que Deus está torturando o coração de Abraão pela forma que Deus está agindo. Então Deus fez um milagre, deu Isaac para Abraão e agora está pedindo de volta. Então fica parecendo que Deus está torturando o coração de Abraão, e aí a gente... é tipo comum, quem é descrente e ouve a história de Abraão e Isaac, pensa assim: olha o tipo de Deus que você acredita, esse Deus não é bom coisa nenhuma, não é um Deus de amor coisa nenhuma. E às vezes até a gente como cristão pode ser que olha para essa história de Abraão e pensa assim: ai, será que aconteceu? Por que Deus fez isso? Será que Deus é bom mesmo? Quando na verdade aquilo que a gente tem que fazer é como se a gente tivesse que olhar a história como um todo, ao invés de olhar para ela tipo fixo, Deus pedindo Isaac como sacrifício a Abraão e só. E aí a gente pensar que a gente é sujeito bom e pode medir a bondade de Deus baseando na nossa própria bondade. Como até C.S. Lewis fala, se a gente começar a julgar a moralidade de Deus e pensar assim: não, essa atitude de Deus eu reprovo. Mas tu está se baseando em quê? O que é bom e o que é ruim? Baseando no teu próprio coração, você tipo o cerne da justiça sou eu. Eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim. Não. Então a gente tem noção do que é bom e do que é ruim quando olha para Deus. Então quando a gente olha para essa situação e a história de Abraão e Isaac, por que Deus? Então ao invés da gente, opa, que Deus ruim, não, descarta essa parte da Bíblia. Eu não quero saber disso porque eu acho que não aconteceu, que é mentira. A gente precisa olhar de uma forma diferente e olhar para o contexto inteiro e tentar entender aquilo que está acontecendo com Abraão, com Isaac e com o próprio Deus, para a gente, opa, beleza, agora eu compreendo, Senhor. Então, o que aconteceu nessa história? Primeiro, eu queria convidar você a imaginar a seguinte situação. Você chega numa sala e tem um cara serrando a perna de um homem. Se eu perguntar para você, qual a sua opinião sobre esse cara? Você vai falar assim: é um torturador, é um louco, tem que chamar a polícia, um cara serrando a perna do outro, você vai querer chamar a polícia, você vai querer impedir aquilo. É tipo aquele filme lá, não sei se vocês já assistiram, o Albergue, que é um povo pega os outros lá para torturar. Quando você olha para a situação, um cara serrando a perna do outro, é tipo assim: cara, que tipo de pessoa faz isso? A não ser que você pare e analise a história ao redor disso. Quando você descobre que na verdade não é um homem comum, é um médico, então você já pensa: opa, talvez ele saiba o que está fazendo, né? Não está só cortando a perna do cara. Quando você olha o prontuário do cara e descobre que na verdade estava acontecendo uma cirurgia e aquele cara que estava tendo a perna serrada, na verdade era um homem que tinha uma necrose na perna, bactéria estava comendo a perna dele. E aí, se mantivesse a perna, esse homem ia perder a vida. Ou seja, o cirurgião está removendo a perna dele, porque se ele ficar com a perna, ele morre. Então, quando você olha para isso, você já vai pensar: esse homem não é um homem tão ruim quanto eu pensei. Agora, esse homem já tem um nome. Ele é o cirurgião tal, José Clives. Esse homem é o José Clives, cirurgião tal, ortopedista. Não sei se é ortopedista. Ele não é um homem ruim e ele está se submetendo ao ato de cortar a perna do outro pelo bem do outro. Ainda que pareça ser torturante e ainda que pareça coisa de um homem que é ruim, quando na verdade esse homem está fazendo o bem dele. Ou seja, vamos voltar lá para Abraão. Quando a gente olha para Abraão e Isaac, a gente pensa: Senhor, por que você está fazendo isso com Abraão? Então a gente precisa entender o seguinte: se trata sobre o coração de Abraão.
Existe uma necrose aí. Deus identificou uma necrose no coração de Abraão. E Deus está agora meio que fazendo uma cirurgia no coração dele. Ele precisa remover essa necrose. Por quê? Porque Abraão tem um chamado de Deus e Abraão é um homem de Deus. Então Deus vem por ele e precisa atuar no coração dele para que Abraão volte ao propósito e volte a ser quem Deus o criou para ser. Ou seja, é necessário que Deus faça meio que uma cirurgia de remoção dessa necrose no coração de Abraão, para que Abraão tenha vida e vida em abundância, usando o evangelho aqui. Então, é tipo Deus está sendo esse cirurgião. Então, quando você olha e entende sobre Deus, quem Deus é, Deus de amor, aí você pensa, talvez a minha visão estivesse errada sobre a forma que Deus está se comportando diante de Abraão. Então, só que a questão é que se a gente pegar todos os fatos, é lógico que é sofrido para Abraão. É como se fosse Deus que fez uma cirurgia. Deus é tipo cirurgião. Fez uma cirurgia em Adão, tirou a costela de Adão, costurou isso aqui, sarou, tá. E nasceu Eva com Adão dormindo. Nesse caso da necrose do coração de Abraão, Deus está fazendo uma cirurgia com o homem acordado e vivo e sentindo tudo sem anestesia. Então, quando Abraão está subindo o monte, ele passa 3 dias na cabeça dele que ele vai sacrificar Isaac. Mesmo que ele aponte na palavra que ele tem uma esperança de que Deus em algum momento possa fazer alguma coisa, Abraão caminha 3 dias na montanha com a ideia de que ele terá que sacrificar Isaac. Então eu acho que a incisão, vamos pensar no ponto de vista da cirurgia, a incisão no coração de Abraão, eu acredito que é quando Isaac fala assim: Pai, a gente tem a faca, a lenha e o fogo, mas a gente não tem o cordeiro. Eu acho que nessa hora, quando Abraão sabe que, tipo assim, tu que vai ser o holocausto, meu filho, é a hora da incisão que Deus está abrindo o coração de um homem que já se dispôs a obedecer e sacrificar seu próprio filho, porque Deus mandou. Ainda que existisse uma necrose no coração de Abraão, Abraão ainda era um homem que obedecia ao Senhor. Ele se dispõe e se submete à vontade de Deus, porque ele viu aquilo que Deus podia fazer. Ou seja, o que a gente tem que pensar a respeito dessa questão de idolatria? A necrose do coração de Abraão não é Isaac. O problema não é Isaac. O problema é a forma com que Abraão ama Isaac. Essa é a necrose. Tanto que depois Deus não poupa Isaac do sacrifício, porque o problema, na verdade, não era Isaac, era a forma com que Abraão amava Isaac. Então, se a gente pegar aquilo que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente começa a entender aquilo que estava no prontuário de Abraão. Então, se a gente... Senhor, eu queria ver o prontuário de Abraão para entender o que você está fazendo aí, que você está fazendo a cirurgia no coração dele. Aí você pega e vai ler lá. Abraão, não sei o quê, o nome de Abraão, idade, não sei quantos anos lá, esposo, casado, não sei o quê. Aí vai estar lá, o que Abraão tem? Ama Isaac mais do que o Senhor. Então, aí você pega o prontuário e fala assim, Abraão está amando mais Isaac do que a Deus. Abraão está amando mais Isaac que a Deus. Aí você vira para Deus e fala assim, eu vi o prontuário de Abraão aqui, Deus, e está falando que ele está doente, ele tem uma necrose, e está falando que ele ama mais Isaac do que você. E aí? Aí Deus vai falando, pois bem, vou te explicar. Eu vou colocar ele numa caminhada de cirurgia, em vez de uma mesa de cirurgia, e ao longo dessa caminhada eu vou trabalhar no coração dele, vou remover essa necrose dele como um cirurgião. Como, Deus? Eu vou pedir que ele sacrifique Isaac. Matar, infelizmente, o filho dele agora é um ídolo. Então, se ele não remover esse ídolo do coração dele, é impossível que Abraão seja quem eu quero que ele seja e que Abraão cumpra a promessa que eu tenho sobre a vida dele de ser pai de todos e o chamado que eu tenho para a vida dele. Ou seja, Abraão vai ter que se submeter a uma cirurgia acordado. Aí eu podia perguntar, mas não dá para fazer um negócio mais tranquilo, tipo igual a Adão que só removeu a costela? Deus vai falar assim, não. É necessário que seja desse jeito e não vou perder meu tempo te explicando muito porque você não tem entendimento, é muito devagar. É tipo quando Jesus virou para os discípulos de Emaús e falou assim, vós sois lentos e sem inteligência, porque Jesus estava lá do lado deles ressuscitado e eles não entenderam nada. Então, às vezes, não dá para conversar muito com Deus, porque é como se Deus fala assim, vós sois lentos e sem inteligência, aí você não tem capacidade de entender aquilo que está acontecendo. É a mesma coisa de, tipo, uma criança ver o cara cortando a perna do outro, vai ficar horrorizada. Um cara cortando a perna do outro, só que na verdade era um cirurgião que estava
salvando a vida da pessoa. Então a ideia que eu quero trazer é que Deus, na verdade, é como se ele estivesse fazendo uma cirurgia no coração de Abraão, que tivesse que remover essa necrose, que era a forma com que Abraão amava Isaac. Ele destoou a forma que Abraão amava Isaac. Abraão destoou, na verdade. E aí, voltando para a nossa realidade, olha quanto as coisas, olha quanto o coração do homem é idólatra, tipo de natureza. Abraão, homem escolhido por Deus, ele foi escolhido por Deus, ou seja, tem um caráter de Abraão cultivado por Deus ali, que Abraão responde nesse caráter. Ele recebe um milagre de Deus. Isaac não é só um filho, Isaac é um milagre de Deus na mão desse homem. Só que o milagre de Deus na mão desse homem se tornou um ídolo. Ou seja, às vezes, algo que vem até de Deus, se a gente não souber lidar com isso, se torna um ídolo e a gente se prostra não diante de Deus que fez algo por nós, mas diante daquilo que a gente recebeu de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado da forma com que a gente mede a nossa fé, ou como a gente tem fé, porque pode ser que a gente, com a nossa visão limitada, não entende nada. É tipo assim, você olhar pro teu vizinho, teu colega de serviço ou pro teu irmão de igreja e pensar, nossa, que cara abençoado, ele comprou um carro do ano e até agora eu não consigo comprar de jeito nenhum. A gente tá no mesmo emprego, a gente mora no mesmo bairro, a gente tá na mesma igreja e vejo que ele tem vários bens e nada porque Deus não me abençoou. Quando na verdade Deus podia te falar assim, meu filho, aquilo que ele tem na tua mão se tornaria um ídolo. E para ele isso não altera o amor que ele sente por mim. Não só no sentido de que isso se torna idolatria e você ama mais aquilo que Deus te deu do que o próprio Deus, mas no sentido de que muita gente às vezes cai na idolatria de acreditar que em Deus, mas na verdade cultua um outro Deus. Como assim? Vou explicar. Às vezes, se Deus der determinada coisa e acontecer determinada coisa na nossa vida, pode ser que a gente até é poupado, a gente se livre disso, fazer disso uma idolatria. Mas a partir do momento que eu começo a acreditar que Deus é aquele que dá coisas, a gente começa a acreditar num Deus que não é o Deus verdadeiro, não é o Deus Pai, não é Deus Jesus, não é Deus Espírito Santo. É um Deus inventado, um Deus que dá, tipo um gênio da lâmpada. Então você destoa não só na idolatria daquilo que Deus dá, mas na idolatria de acreditar que Deus é um Deus que só dá coisas. Então você não adora por quem ele é, você adora por quem ele faz. E aí vai entrar lá na outra questão que vai falar no Novo Testamento, que fala que buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais nos será acrescentado. Tudo aquilo que a Bíblia dá como ordem. Se a gente altera a ordem, a gente está pecando, a gente tem o nosso coração idólatra. Ou seja, se a gente busca Deus por causa das coisas que Ele dá por acréscimo, ao invés de ser por causa do reino dos céus, a gente tá conversando com outro Deus, é tipo o gênio da lâmpada do Aladim, e aí a gente não tá falando com o Deus que Deus é. Então, voltando para a história de Abraão, calma. Talvez você olhe para a história de Abraão e pense, que Deus injusto, que Deus cruel. Tipo assim, é tipo a mosca do cocô do cavalo do bandido questionando um Deus que é puro e santo e falar assim, opa Deus, essa tua conduta está errada. É tipo um cara que é formado em matemática que chega no cirurgia e fala assim, mas essa incisão tua tá muito mal feita, porque você deveria... Cara, a gente não entende nada. E o mais importante de tudo é que a gente tem que pegar esse raciocínio que nem sempre é sobre essa vida. Nem sempre é aquilo que Deus faz diz sobre essa vida. Muitas vezes aquilo que Deus faz tá mais conectado com a eternidade do que com a forma com que a gente olha para agora. Então eu faço esse Deus que fala assim, que Ele não preocuparia com as coisas que Ele preocuparia se Ele soubesse que Ele preocupa, se Ele soubesse que a vida só tinha 70 anos. Mas sabendo que existe uma eternidade, então a gente deve se preocupar com coisas da eternidade. Então o problema nosso, além de ser imediatista, o problema nosso é que às vezes a gente olha só para essa vida. Por que está sofrendo desse jeito? Por que está acontecendo isso? Por que tanta injustiça? Será que Deus é bom? Por que morrem tantas crianças? Mas quando na verdade, meus amigos, a gente não entende nada sobre essa vida. A gente entende muito pouco. Paulo vai falar que é como se a gente olhasse para Deus como se fosse por um espelho. E o espelho naquela época não é um espelho igual esses espelhos que a gente tem, que a gente vê a feiura nossa. Mas era tipo um metal que não dava para se ver direito. Ou seja, a gente nem vê Deus do jeito que Ele é. Então a gente muitas vezes olha para o sofrimento e fala assim, por que, Senhor? Por que, Senhor?
quando na verdade Deus só vai te explicar, você só vai ter entendimento numa dimensão muito diferente dessa. Ou seja, é difícil às vezes entender. Deus não quer que você entenda, Deus quer que você confie que Ele está acima de todas as coisas, todas as circunstâncias. Então, esse vídeo eu tô gravando tipo na época do coronavírus. E aí pode ser que a galera fale assim, coronavírus, por que se eu permitisse? Cara, Deus está acima das circunstâncias. Por mais que tenha vindo esse vírus, se alastrado, se tornado uma epidemia, Deus está acima das circunstâncias. E pode ser que se você sentasse com Deus, Deus ia falar assim, está acontecendo isso, mas disso eu tirei isso e minha glória é revelada. E você alinha o teu coração ao meu coração. Então, às vezes falta a gente parar e pensar em Deus como Deus é, em vez da gente pensar em Deus do jeito que a gente o vê. A nossa visão em relação a Deus é falha, a nossa visão em relação a essa vida é falha, a nossa visão em relação a tudo, quase tudo, é errada. Então, às vezes, precisa uma sabedoria de Deus para que a gente tenha entendimento e aí a gente, agora sim, Senhor. Ou seja, tome cuidado com os seus julgamentos sobre o quanto sua vida está sendo próspera, o quanto as coisas estão dando certo, o quanto as coisas estão sendo ruins. Porque os deuses de outras religiões que são cultuados, muitas vezes, aquele que se esforça, um verdadeiro cavaleiro e um guerreiro, tem o olhar de Deus voltado para ele. Mas o Deus verdadeiro, o Deus cristão, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, ele é inclinado aos fracos, oprimidos. Deus ama quem não pode oferecer. Deus o tempo inteiro vai lá e fala assim, cara, você está errado. Exemplo, Zaqueu. Zaqueu, gente, ninguém gostava de Zaqueu, não. Zaqueu era cobrador de imposto, é o povo dos mais odiados lá. E Zaqueu era dos cargos altos de cobrador de imposto, ele roubava o povo, passava a perna do povo. E aí tava a galera religiosa, e Jesus sendo adorado, e eles aí, Jesus. Zaqueu sobe na árvore, Jesus fala, eu vou comer na tua casa. Pensa, o que aquelas pessoas estavam pensando a respeito de Zaqueu, a respeito de Jesus? Como que ele vai comer na casa de um pecador? Só que, cara, Jesus tinha um entendimento maior acima de todas as coisas, não era questão de mérito, ele não estava olhando para o povo que estava caminhando bonitinho, os religiosos, ele estava olhando para um pecador que queria o ver. Deus já estava trabalhando no coração de Zaqueu para fazer Zaqueu agir dessa forma. Ou seja, às vezes o nosso entendimento é muito raso. Às vezes a gente vai ser como esse povo que olha para Jesus e fala assim, por que Jesus está agindo dessa forma com esse tal de Zaqueu? Não vê que ele é um pecador? Não vê que ninguém aqui gosta dele? Mas Deus se inclina ao fraco, ao oprimido. Deus se inclina àquele que sofre, porque Deus não é um Deus que olha teus méritos. Ninguém aqui é salvo porque você é bom. Antes, Deus te torna bom porque Ele te santifica. Então não tente procurar mérito em você, porque você não vai achar. Procure mérito nele. É o amor de Deus que dignifica o homem, não tu não encontra dignidade nisso. Ou seja, fui lá no Velho Oeste e vou voltar para a história de Abraão. Isaac é no coração de Abraão um ídolo, é uma necrose que Deus precisa extirpar. Deus precisa fazer uma cirurgia no coração de Abraão para que ele esteja livre. Então, ele pede, Abraão ainda assim, mesmo que está contaminado, Abraão se prostra e fala assim, tá bom, Senhor, eu vou me submeter à tua vontade. E aí a cirurgia, na verdade, está acontecendo ali, quando Isaac fala assim, cadê o sacrifício? E ele é o sacrifício. Então, quando Isaac está caminhando ali com Abraão, e a cirurgia está acontecendo até o momento que Abraão pega a faca e vai sacrificar Isaac. Ou seja, Deus viu e falou assim, é um homem segundo a minha vontade, é um homem segundo o meu coração, porque ele pegou a faca e ele vai sacrificar. Deus viu que ele ia sacrificar, e mais que isso, porque Deus já sabia, Abraão viu nessa hora que, cara, o amor dele por Deus estava maior que o seu filho Isaac. Ele estava falando assim, tá bom, Senhor, eu submeto. Por mais que eu ame, eu te amo mais que isso. Então, quando Deus viu que Abraão, Senhor, eu te amo mais que ele, vou sacrificar. O anjo vem e fala assim, opa, pera aí, Abraão. Nem vou falar assim, era uma pegadinha, porque eu acho sacanagem usar esse termo aí. Mesmo que eu acho uns negócios engraçados na Bíblia aí, que dá para usar esse termo. Para, Abraão. Agora
a necrose foi arrancada, porque agora você ama Deus da forma que Deus é. Então, agora, nesse momento, teu coração está livre de idolatria. E agora você tem o coração segundo Deus quer. Você ama Deus acima de todas as coisas. Você ama Isaac como você ama a si mesmo. Agora você está em plena comunhão com o amor de Deus. E agora nasce também a revelação do chamado de Abraão. Passa pela obediência. Abraão se prostra em obediência a Deus e sacrifica Isaac. Então, é tipo o ápice. Nesse momento, Deus está vendo, Abraão está vendo. Opa, eu amo Deus acima de tudo, porque eu vou sacrificar aquilo que eu mais amava. Eu acreditava que o que eu mais amava era Isaac, e eu vou sacrificar porque Deus está mandando. Ou seja, ele ama mais Deus do que o sacrifício que ele vai fazer. E aí, nessa hora, Deus fala, tá bom. Cirurgia, agora eu só vou costurar e você pode ir. E aí, Abraão agora pode responder o chamado de Deus. E aí você vai entender todo o processo. Aquele Deus que era cruel, na verdade, ele não estava querendo sacrificar, ele estava salvando a vida de Abraão. Não só isso, Abraão é conhecido como pai de todos. Jesus ensinou a gente a orar ao Pai Nosso e chamar Deus de Pai. Não era comum nas religiões. Para a gente é comum, Pai Nosso que estás no céu, chamar Deus de Pai. Para a gente é tipo comum, que a gente cresceu com Deus que é Pai. Mas uma cultura que ninguém chama Deus de Pai, é quando Jesus fala, chama Deus de Pai, Jesus já está rasgando o céu, já está falando assim, eu estou instaurando um novo tempo. Ele não é um Deus de longe, ele é um Deus que é Pai, ele se comporta como um Pai. E aí você olha para a história de Abraão e fala assim, Abraão é pai de todos. Sabe por que Abraão é pai de todos e foi submetido a essa cirurgia? Porque Deus precisava que Abraão tivesse uma comunhão com ele. Ou seja, Deus é pai, Abraão pai de todos. Era necessário que Abraão, pai de todos, sentisse aquilo que Deus sentiu. Ou seja, sabe a profundidade da comunhão de Abraão com Deus? É que Abraão é como se ele soubesse o que é sacrificar um filho. Da mesma forma que Deus, pai, sabe o que é sacrificar um filho. Talvez você pense, mas Abraão não precisou. Mas na cabeça de Abraão com a faca na mão, ele estava sacrificando o filho já. Aí Deus interviu. Ou seja, Abraão sabe a dor do pai ao ver o filho sendo sacrificado. Ou seja, Abraão gerou comunhão no coração de Abraão com o pai. Não é sobre só uma cirurgia de remover a necrose do coração de Abraão, de remover a idolatria do coração de Abraão. Era sobre preparar o coração novo de Abraão, sem necrose, sem idolatria, para ser aquilo que Deus o chamou para ser. Eu te chamei a ser pai de todos. Ou seja, você tem que saber como um pai se comporta. Você tem que saber a dor minha. Você tem que conhecer minha dor de sacrificar meu filho em torno de todos. E além disso, aquilo que não aconteceu em Isaac, o sacrifício de Isaac, acontece em Jesus. E aí talvez você pense assim, nossa, a esperança de Abraão se cumpriu, né? Abraão vai falar aqui, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E aí ele fala para os servos lá, espera que eu e meu filho estamos adorando a Deus e vamos voltar. Ou seja, Abraão tinha esperança que Deus ia fazer alguma coisa. Do mesmo jeito que Jesus mostrou que tinha uma esperança, tipo assim, pai, se possível, afasta de mim esse caso, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, se Jesus está falando, pai, se possível, afasta de mim esse caso, meu entendimento Jesus tinha uma esperança que Deus podia interceder lá, Deus podia agir, na verdade, e falar assim, não, você não precisa ser sacrificado, eu vou fazer como eu fiz com Isaac. Porque Jesus conhecia a história de Isaac. Mas ainda assim, a esperança de Jesus de ser poupado não se realiza, mas ainda assim a comunhão de Deus com Jesus não é rompida em momento nenhum. Porque lá no final, Jesus vai falar, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, às vezes a gente vai ter uma esperança em Deus e Deus pode fazer. Às vezes a gente vai ter uma esperança em Deus e pode ser que não vai acontecer. Mas o mais importante é que Deus nos quer esperando. Então se tu espera alguma coisa em Deus, Deus te quer esperando e Deus te quer ali, junto ali com Ele. Você e Ele, você e Deus ali nessa comunhão. Então a história de Abraão é como se Deus fizesse uma cirurgia no coração dele que rompe o ídolo e recoloca Deus no lugar dele. Então na hora que o anjo aparece, é na hora que Deus revela a Abraão, opa, você me ama mais do que qualquer coisa, porque para você aquilo que você mais amava era Isaac, e agora você está disposto a sacrificar Isaac, e aí você me ama e toma, és pai de todos e gerações a partir de Abraão. O homem que tinha um filho ia sacrificar ele por amor a Deus. E aí quando a gente olha para essas coisas, a gente pode pensar o seguinte, cara, que história louca, né? Olha o que Deus fez. E aí uma das formas da gente pensar aquilo que C.S. Lewis falou,
o cristianismo não é uma religião inventada. Ou seja, tá falando de Deus do jeito que Deus é. Ninguém se envergonha de revelar quem Deus é e de falar de quem Deus é. Ou seja, Deus foi o Deus que falou para Abraão sacrificar o filho dele. Tá aqui na Bíblia, tá escrito esse comportamento de Deus. Por mais que vai ter um tanto de Zé Ruela que vai falar assim, que Deus ruim, que Deus isso e aquilo. Mas é o Deus é esse. Esse é Deus. Ou seja, o cristianismo não tem como ser inventado, porque ninguém aqui tem a missão de esconder Deus de quem Deus é, ainda que a gente às vezes possa reprovar. Uma questão que a gente pode pensar, você já parou para pensar que se a gente pudesse, remove o que você quiser da Bíblia aí, o que você quer remover da Bíblia, Deus está te dando oportunidade, coisas que você removeria da Bíblia. Eu, por exemplo, removeria aquela parábola que Jesus conta que o cara pede perdão para o Senhor, ele perdoa e depois ele é perdoado, e quando chega lá fora o outro cara também devia, ele não perdoa e aí ele é condenado. Então Deus vai falar que à medida que a gente perdoa, a gente é perdoado. Se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. A oração do Pai Nosso vai falar, Pai, perdoar assim como a gente perdoa. Ou seja, se fosse para tirar, eu tirava isso, porque eu não quero ser perdoado da forma que eu sou perdoado, porque eu sou ruim. Então é muito mais fácil eu falar assim, não, perdoa porque Deus é bom, em vez de perdoar porque eu perdoo. Então eu tiraria. Mas o cristianismo é tão real porque ele nos constrange e colocar coisas que até então é tipo impossível de viver. Se a gente parar e ter que pensar assim, cara, eu só vou ser perdoado na medida que sou perdoado, é tipo duro, é tipo pesado ter que viver isso. Mas é o cristianismo. Por isso que não é inventado, porque os caras podiam conformar o cristianismo a aquilo que eles fazem. Ainda que existe gente que faz isso, né? Vocês estão ligados. Mas o cristianismo verdadeiro é o cristianismo que te constrange. Não é o cristianismo que fala que você vai ter tudo que você quer, porque isso é a música da Xuxa, né? Tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Esse cristianismo, música da Xuxa aí, por mais que existe, não é o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro nos constrange de saber que a gente tem que se submeter a um Deus que, se necessário for, ele vai pedir que a gente sacrifique o nosso filho em torno dele, para que o nosso coração possa estar realinhado ao coração dele. Então, o cristianismo vai revelar Deus como ele realmente é. Então, várias palavras que você pegar aí, parábolas, aquilo que Jesus falou, Antigo Testamento, está falando de Deus. Por mais que você não concorde com aquilo que é colocado, o cristianismo é tão real que, se fosse para agradar, muita coisa que está na Bíblia ia ser removida e ninguém teve a intenção de remover. Então, o que está lá, está lá. Então, Pedro podia falar assim, evangelistas, escribas, tira a parte que eu neguei Jesus aí, que eu tô com vergonha, cara, não vão passar essa notícia não, os caras não. Se aconteceu, aconteceu, Pedro, tu negou. Tomé podia falar assim, não coloca a parte que eu falei que só acreditava vendo, não, tira isso daí, os caras, não, você falou, e a gente tem que colocar a verdade. Paulo podia falar assim, vocês podiam mentir que eu mandava matar cristão, porque eu perseguia cristão. Coloca só a parte do cavalo, fala que eu era só um homem ignorante. Não, Paulo, se tu persegui, essa é a verdade. Ou seja, o cristianismo é impossível ser inventado, porque tá aí o tanto que a história dos caras constrange eles. Os caras estão escrevendo histórias que constrangem eles mesmos. Então é impossível ser inventado. Então quando a gente olha para a história de Abraão e a gente pensa assim, Deus, por quê? Você olha para o contexto inteiro, você vai entender o processo da cirurgia de Abraão, por quê, o que gerou, o que aconteceu, e aí você vai pensar, agora o entendimento é real. Porque esse é Deus é esse. Então ao invés de pensar, Deus critica Deus não faz isso, você pensa, cara, eu vou ter entendimento, porque se está revelando Deus, tem alguma coisa aí que eu não entendi ainda. Então, o cristianismo é verdadeiro por mais que te constranja. E ele vai sempre te constranger. Se não te constranger, é outro cristianismo. Outro Cristo, outro Deus. Não Deus da Bíblia. E aí, meu apelo é o seguinte. Que Deus não te obriga a ser submetido a essa cirurgia. Estou usando esse termo. Deus não te obriga a se submeter a essa cirurgia. Deus está te convidando nesse momento aí para que você voluntariamente estenda a mão e fale, Senhor, eu quero me submeter à cirurgia. Aí Deus vai falar, tá ligado que essa é anestesia? Senhor, eu voluntariamente quero me submeter à cirurgia. Está ligado que você vai estar acordado voluntariamente, Senhor? Sem pensar, eu quero me abandonar em teus braços, sem reservas, e eu voluntariamente quero me entregar o meu coração na tua mão, para que você possa operar ele da forma que o Senhor quiser.
Quero que o Senhor remova todas as necroses, ainda que seja dolorido. Eu quero que o Senhor remova os meus ídolos. Eu quero que o Senhor tire as minhas paixões. Eu quero que o Senhor tire o meu olhar para tudo que me afasta de Ti voluntariamente. Ou seja, Deus falou, Abraão, faz isso. Mas Deus não falou, se você não fizer isso, eu vou tacar fogo na tua terra e pronto. Não, Deus está falando, Deus está chamando e está dando uma ordem. Abraão podia falar assim, não vou sacrificar não, porque ele é tudo que eu tenho. Deus te convida a voluntariamente se submeter à vontade dele, se inclinar e se prostrar diante dele, com a cara no chão e falar assim, Senhor, eu quero que o Senhor opere o meu coração, eu quero que o Senhor opere a minha vida, eu quero que o Senhor transforme esse coração de pedra em um coração de carne, ainda que seja um processo doloroso, mas que eu me submeto voluntariamente à tua vontade, à tua ação. É como Jesus que aponta, tudo deve ser apontado para Jesus, quando vai falar que como ovelha rumo ao matadouro, nem sequer abrir a boca, Jesus voluntariamente se entrega à morte. Sabe um dos sentidos disso? Porque você voluntariamente deve se entregar à morte. Como disse C.S. Lewis, morrer antes de morrer, porque você não terá outra chance depois. Então Deus quer te matar, meu amigo, quer matar o seu ego, quer matar suas paixões, quer matar sua idolatria, ainda que isso te doa. Deus, desculpa aí que eu tô coçando. Deus quer que você, Senhor, ainda assim, eu me voluntario a participar disso. Então Deus está falando, quem aqui quer ser submetido a essa cirurgia, acordado, sem anestesia, para que o coração seja livre de idolatria, de falsos amores, de rancor, de inveja? Deus está querendo que você levanta a tua mão e fala assim, é tipo Zaqueu que sobe em cima da árvore e fala assim, eu quero ser submetido, Senhor, porque ainda que doa, ainda que seja a coisa mais esquisita e vergonhosa do mundo, um homem baixo subir numa árvore para ser visto e para te ver, eu quero me submeter. Ou seja, Deus quer te convidar a você voluntariamente falar assim, eu quero ser submetido. Da mesma forma que Paulo, Deus nunca obrigou nada a ninguém. Paulo, aquele que perseguia, depois do encontro dele com Jesus, ele voluntariamente passa a ser perseguido, ele passa a anunciar o evangelho, porque ele se dispõe, ele fala assim, é como se ele falasse, Senhor, eu vou. Eu reconheço quem o Senhor é, eu sei quem o Senhor é, eu quero ser submetido a essa cirurgia, eu quero dar minha vida para o Senhor, eu quero que o Senhor estipe toda a necrose, ainda que seja dolorido. E Paulo sofreu aquele tanto, então a cirurgia de Paulo foi muito mais dramática e louca, porque Paulo estava apanhando, Paulo estava naufragando, cobra estava picando, Paulo estava sendo perseguido, Paulo estava sendo preso, e o que estava no coração de Paulo, ele podia sempre falar assim, Senhor, eu voluntariamente te entrego a minha vida, eu te entrego, Senhor, voluntariamente, toma. Porque Deus te convida a voluntariamente se entregar nele e olhar para Deus assim como ele é. Da mesma forma que lá no começo eu te convidei a olhar para o cirurgião e falar assim, cara, não era um homem mau, era um homem que estava fazendo algo para o bem dessa pessoa. Você tem que olhar para a bondade de Deus, para o caráter de Deus, para o amor de Deus e entender que se você se submeter à vontade dele, à cirurgia dele, aos processos dele na tua vida, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Esse novo coração, essa nova rotina, essas novas pessoas, esse novo ser, você não vai querer ser ninguém além dessa pessoa, ainda que seja um processo doloroso, ainda que o bisturi te corte, ainda que o sacrifício seja grande, ainda que as varadas te cortem na costela, ainda que a hipocrisia da igreja te deixa mal, ainda que as pessoas te julguem, ainda que as pessoas te condenem, ainda que os amigos se afastem, ainda que as coisas não deem certo, tudo, se você olhar e entender que é um processo de Deus, é a cirurgia de Deus para romper a necrose do teu coração, você vai falar assim, cara, isso é melhor para mim. Isso é melhor para mim. Então, meu convite é que você olhe para a bondade de Deus e para o amor de Deus, não para aquilo que está acontecendo na tua vida. Porque se você, independente daquilo que está acontecendo na tua vida, olha para Deus e entende que a partir disso, nem estou falando que Deus está causando, a partir disso, Deus vai fazer uma cirurgia no teu coração e vai transformar, você vai falar assim, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Ou seja, mesmo que eu está sofrendo, mesmo que está sendo dolorido, Deus está operando aqui no meu coração e vai sair algo bom disso. Então é que vale a pena. Então o meu convite é que você, voluntariamente, se tu chegou até o final dessa pregação, é que você de alguma forma levanta o teu braço e fala assim, Senhor, voluntariamente eu me entrego.
eu me entrego e quero me submeter, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Voluntariamente, Senhor, eu quero te entregar o meu coração, a minha vida, aquilo que sou. E mesmo que pareça cruel e torturante os teus processos, eu ainda assim fico com o Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor é o meu Pai. Então, meu amigo, o sacrifício que foi para Abraão, a dor que Abraão sentiu, a tortura que foi para o coração de Abraão sacrificar Isaac, tem que ser tipo um modelo de um coração que é cortado, de um coração que é operado por Deus. A gente precisa ser submetido a isso. Não é fácil ser cristão, o cristianismo não é inventado por homens, o cristianismo é a revelação de Deus por meio do Filho dele, por meio da palavra dele. A palavra constrange os apóstolos, constrange as pessoas ao redor, fala dos pecados das pessoas, fala dos pecados de Zaqueu, quem Zaqueu era, fala de todo mundo. Então a gente precisa urgentemente ser submetido a essa cirurgia de Deus, para que o nosso coração de pedra se torne um coração de carne. Então, meu amigo, para fechar, eu me voluntario, Senhor. Eu quero entregar a minha vida voluntariamente, porque eu quero ter um coração como o coração de Abraão. Eu quero que o Senhor me tenha. Não quero só que eu tenha um Deus que é Pai, mas que o Senhor me tenha, porque isso é que faz a diferença de todas as coisas. Meus amigos, se você ficou até o final, eu quero que o Senhor possa te abençoar, guardar teu coração, transformar a tua vida. Que essa palavra possa encher o teu coração na disposição de abandono, de se entregar, de confiar, de abrir mão de entender, abrir mão de conceitos humanos, de entender aquilo que Paulo fala. Vemos como por um espelho, mas o veremos face a face. E quando tu vê Deus face a face, toda cirurgia, toda incisão, todo corte, todo sangue, todo hematoma vai fazer sentido, porque Deus vai te mostrar o sentido de todas as coisas. Que Ele te abençoe, te guarde, ilumine a tua vida e te dê força para caminhar, para que você possa atender o propósito e o chamado dele na tua vida. Tchau.